Hoje nós vamos falar da profecia de 1290 dias e 1335 dias. Nós, no livro de Daniel, temos profecias, irmãos, cronologias dadas pelo Senhor para entendermos a data do fim. E essas cronologias de Daniel, elas são detalhadas pelo Senhor para não nos perdermos. E hoje eu quero te convidar a entendermos essa cronologia do fim com o profeta Daniel. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aí no nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos falar aqui de Daniel, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Entenderão o quê? As profecias deixadas pelo seu mestre. E aqui diz assim, e desde o tempo, presta atenção na expressão que é deixada, e desde o tempo que o contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então o Senhor está falando que está estipulado um período de 1290 dias, quando o assolador ele impedir o contínuo sacrifício. Quando a gente olha aqui para essa profecia de Daniel, essa profecia de Daniel, ela está aqui em Mateus 13, 14. Porque Jesus, em um dos seus sermões, ele vai falar assim, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, este onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então o Senhor está nos fazendo lembrar da profecia de Daniel. Acho que Mateus fala o profeta Daniel e fica mais esclarecedor ainda, que o Senhor Jesus, quando está nos últimos momentos na terra, ele dá um alerta, que é para a gente olhar para a profecia de Daniel e dá a dica, o assolador. Então é muito importante a gente entender o que Daniel está falando aqui. Quando a gente começa aqui no capítulo 12, nós vamos ver só tempos sendo colocado para a gente entender. No capítulo 12 aqui, e 6 diz assim, e disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? É questionado um homem que está vestido de linho e está ali à beira do rio e Daniel vê. E ele vai responder. Para a gente entender melhor esse homem, nós vamos perceber que quando o apóstolo João está falando, lá em Apocalipse, ele também fala, e um homem vestido de linho, só que agora ele está entre a menorá. Então nós vemos que está mostrando o mesmo homem de linho. Aqui nós estamos vendo a teofania, aqui em Daniel. Lá já sabemos que é o próprio Jesus. E aí esse homem ele vai dizer, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus, levantou as duas mãos e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de tempo, então 3 anos e meio, ele foi e jurou. Esse homem de linho, ele prometeu, deu sua palavra, que depois de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, qual é o prazo? Ele está falando qual é o tempo. O tempo
para ver as maravilhas, para que se conclua tudo isso, a ressurreição, que é o que Daniel está falando aqui, muitos que dormem no pó serão ressuscitados. Então, quando será isso? Então, depois desses 3 anos e meio. Entenda bem, meus irmãos, a ressurreição depois de 3, é porque você vai precisar ler o versículo 12 todo. Depois de 3 anos e meio, então é o prazo que haverá a ressurreição. E aí ele diz assim: quando acabar de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, para que todas as coisas que foram mostradas para Daniel, as maravilhas serem cumpridas, a ressurreição, há um impedimento que o homem de branco vai dizer. Esse impedimento são 3 anos e meio. E há mais algo que impede, que precisa que o povo santo seja destruído. Então, queridos irmãos, nós temos um prazo de 3 anos e meio para que se cumpra tudo que foi dito ao profeta Daniel e que o povo santo seja destruído. E aí as pessoas entram em desespero. Não, mas por que o povo santo tem que destruir? Porque está determinado na profecia. É igual no passado, quando o Senhor falava através dos profetas: vocês vão descer à Babilônia, vocês vão descer aos caldeus, vocês vão para Nabucodonosor. Jamais essas profecias são falsas. Jeremias, você vai ficar preso porque você é mentiroso, você não fala a verdade. E o Senhor estava usando o profeta para falar que eram para descer com Nabucodonosor, porque era os planos do Senhor. Às vezes não é o seu plano, nem o meu, mas é os planos do Senhor. E os planos do Senhor é esse. E temos que cumprir. E o povo santo será destruído. E aí a gente vai ver isso lá em Apocalipse, né? Quando a besta ela se levanta, ela quer destruir o quê? O povo santo. Então está tudo acontecendo ali no livro de Apocalipse também. Então, mas a gente está aqui em Daniel, vamos continuar. Já sabemos que tem 3 anos e meio e tudo está ligado ao sacrifício ser tirado, tudo está ligado à abominação. Então, irmãos, quando nós olharmos para o lugar onde hoje é a localização do templo e houver algo ali estabelecido e um ser que dali queira governar o mundo, nós sabemos que há uma apostasia, que nós sabemos que há uma abominação. Quem estiver ali, o povo que estiver ali, é orientado a fugir. Mas vamos continuar aqui, porque nós vamos tentar entender agora esses prazos. E aí, queridos irmãos, eu tentei fazer um gráfico para ajudar nosso entendimento. Espero que possa abrir seu entendimento e ajudar esse gráfico. Então, vamos aí para o gráfico. Olhe o gráfico. Quando você olha para esse gráfico que foi feito, você vai ver de início 1.290 dias. Esse 1.290 dias é o prazo e você vê que é o tempo que começa a tribulação, a pior tribulação. Por que é o tempo que começa a pior tribulação? Porque ele está ligado a 3 anos e meio, 1.290 dias. Há uma diferençazinha que nós não vamos falar hoje, porque a gente quer entender primeiro esse gráfico. Então, existe 1.290 dias. O povo santo estará sendo perseguido, ou as 2 testemunhas, que é o sinônimo de povo santo. Ou a gente pode falar os 2 profetas, que a gente já identificou como judeus e gentios. Eles estarão na maior tribulação de todo o tempo. E eles passarão 3 anos e meio nessa tribulação, nessa dor dos filhos de Jacó, que foi profetizada a Bíblia toda. Então, quando terminar esse prazo desse homem vestido de linho, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
termina-se o sofrimento e há o arrebatamento. Como a gente já falou ali no livro de Apocalipse 11:11, que está bem escrito, como a gente já falou nos outros vídeos. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés. Criou grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes disseram: suba cá. E subiram os céus em uma nuvem. E os seus inimigos o viram. Aqui nós estamos vendo o arrebatamento do povo de Deus, que é também ali, na sexta trombeta, que é o que a gente chama também da festa das trombetas, das festas de Yom Teruah. Tudo isso vai acontecer. E aí, queridos irmãos, nós vamos ver 1290 dias. E aí o Senhor fala que bem-aventurado aqueles que chegarem a 1135 dias. Ora, entre esse intervalo, a gente tem 45 dias. 45 dias é um intervalo que nós temos. Porque quando esse povo ele é arrebatado, nós temos um período aqui na Terra, que de acordo com essas contas, esse intervalo são 45 dias. Esses 45 dias que nós estamos olhando aqui friamente, fazendo a conta friamente, porque a gente tem que falar um pouco mais sobre eles, mas esses 45 dias é um intervalo até chegar 1135 dias. Então, o que a gente percebe? Que há o arrebatamento, há um intervalo e após esses 135 dias, esses 45 dias aí, há o retorno do Senhor, a segunda vinda. Será que esses 45 dias são realmente 45 dias cravados? Isso é que eu não posso entender. Então você está vendo aí uma pessoa sentada em cima da interrogação, querendo entender melhor, que sou eu. Porque esses 45 dias, eu não cheguei à conclusão certa. Esses 45 dias, eu não cheguei à conclusão perfeita. Por quê? Porque é dito que os tempos e as estações serão mudadas. É dito que o Senhor vai abreviar o tempo por causa dos santos. Então, nessa abreviação, nesse tempo que o Senhor faz, está escrito 45 dias, mas eu não sei se essa contagem para nós vai soar esses 45 dias perfeito por causa dessas intervenções. Ali quando Daniel fala, ele fala 45 dias, mas nós temos esse somatório, essas mudanças no meio, mudança de tempo, mudança de estações, tempos que serão abreviados para que os santos suportem. Então, esses 45 dias também podem ser abreviados. E é essa conclusão que ainda não cheguei. Como eu não cheguei na conclusão, eu não vou fechar a questão com vocês, vou falar, é isso. Só sei que tem esses 45 dias. Então, vamos esquecer essa palavra 45 dias e vamos botar esse intervalo. Então, entre o arrebatamento e esse intervalo, nós vamos ter o que nós chamamos de uma festa que está lá no Antigo Testamento, chamado de Yom Kippur, porque nós vamos ver que o povo do Santo do Senhor estará dentro dos Santos dos Santos. Mas, em compensação, nós teremos um período em que as taças da ira de Deus estará sendo derramada sobre essa terra. Porque nós já falamos que Deus não nos deixou para a ira. Nos deixou para sermos provados e embranquecidos, como está escrito em Daniel. Então nós seremos provados, nós seremos embranquecidos, nós seremos ali, como está escrito, até que o povo santo seja destruído. Então esse é o papel do povo santo. Mas depois nós vamos ver aqui nas escrituras que há esse período de 45 dias desse intervalo que é para a ira ser jogada sobre a terra e nós não passaremos pela essa ira. E aí nesse período que a ira está sendo derramada sobre a terra é que nós vamos falar sobre as pessoas que vão estar aqui.
Porque esse período aqui, irmão, é o período em que o povo santo já foi arrebatado. Nós estamos tendo um intervalo. Nesse intervalo, algo será contado, porque as nações, quando elas perceberem que esse povo todo foi arrebatado, não está mais aqui, eles vão entrar em um desespero muito grande. Então, queridos irmãos, quando houver esse intervalo de tempo da ira de Deus sendo jogada sobre a terra, nós vamos ver que os homens, os reis da terra serão convencidos a entrarem em uma guerra contra o Cordeiro. Então, todas as nações que se levantarem contra o Cordeiro vão marchar ali para o Gog e Magog. Mas nesse momento, o povo santo não está aqui. Então vai haver o derramar das taças, uma revolta entre o povo, um caos muito grande. Então até as taças sendo derramadas vai causar muito impacto na terra e sobre os homens. Depois que essas taças produzirem todos esses impactos, ainda nós temos a guerra de Gog e Magog, que o povo as nações vão se levantar para batalhar, e tudo nesse intervalo onde o povo santo não estará. Então, esse intervalo que é deixado, as nações estarão aqui no combate. Então, nesse intervalo aqui, as nações vão estar aqui em combate. As nações vão estar em um caos tremendo. Só, queridos irmãos, que os povos que conseguirem passar por esse período da ira de Deus, da perseguição ali do anticristo, se eles conseguirem passar, eles vão passar para uma segunda fase. Que é isso que muitas pessoas não conseguem entender. Não consegue, não tem ninguém para passar. Sim, um grupo vai conseguir passar. Quando fala do Holocausto, eu escuto assim as pessoas falando, contando como foi para eles. Eu já escutei pessoas falando que já ficaram em buraco. Ficaram no buraco 2 anos, uma família inteira em buraco. Comia quando alguém levava alguma coisa, a comida não chegava todo dia. Era quando alguém levava, eles se alimentavam. Aí já escutei pessoas falando que elas conseguiram fugir, ficaram tipo numa caverna. Então, existe aquele grupo que consegue escapar, ou consegue ficar em um abrigo que ninguém vai. Então, elas vão conseguir passar. Então, se consegue passar pela ira, consegue passar pelo anticristo e ficar até o final sem ser marcado, esse grupo, eles vão entrar. Esse grupo fica para uma próxima etapa que a gente já vai ver aqui no nosso gráfico. Então, irmão, quando terminar esse período aí, que está aí 45 dias, mas eu já expliquei para vocês, nós vamos chegar aos 135 dias, que é o que Daniel ele vai falar para a gente. Olha o que Daniel fala. Bem-aventurado que espera chegar até 1330 dias. Então, essas pessoas que conseguirem chegar 1335 dias, elas são bem-aventuradas. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, essas pessoas estarão na terra. Então, elas vão entrar, homens e mulheres, no reino milenar. Aí tem um irmão que perguntou, fala do reino milenar. Já estou falando. E aí eles entram no reino milenar. Por isso que entra pessoas que vão casar, vão ter filhos no reino milenar. Porque o reino milenar é um período que o Senhor permitiu para que o governo do Messias fosse exercido na terra. Aquelas promessas feitas aos patriarcas agora vão se cumprir com os patriarcas na terra. E Daniel é um que estará sobre a terra. Olha esse versículo que eu vou ler. Miqueias 2. Irão muitas... Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o nome da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os horteiros, e concorrerão a eles os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine
os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. Converterão as suas espadas em enxada e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Porque estão no reino milenar. São nações que vão entrar no reino milenar. Olha Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o nome do Senhor dos Exércitos, Monte Santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Porque no reino milenar as pessoas viverão muitos anos, porque haverá um governador que amará as nações. Por isso as nações se alimentarão com comida de verdade, a sua saúde será perfeita, porque o Senhor dos Exércitos será o seu governador, será o seu rei. O Senhor estará ali a governar. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que neles brincarão, porque os meninos e as meninas não serão ceifados, não perderão as suas vidas, porque o Senhor conservarão as vidas das crianças. Essa é a promessa aqui do Deus justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso não for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias serão também maravilhosos aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vê que o Senhor tem promessas ali no milênio. Isso aqui é para o milênio. Então, depois ainda esse povo que conseguir passar, que vai ser difícil mesmo, vai ser muito difícil, mas se eles conseguirem passar por esse período aí, que vai ser pior ainda do que foi passada a tribulação, se eles conseguirem passar, são bem-aventurados, porque eles vão viver isso. Vão ser velhos, bem velho, envelhecido. Seus meninos vão estar pela cidade, vão crescer pela cidade, vão ter paz, porque ali haverá justiça. E aí a gente pula aqui para Zacarias 14:16, que diz assim: acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei e o Senhor dos Exércitos, e é o Senhor dos Exércitos, e para celebrar as festas das cabanas, as festas que eu falo, as festas dos tabernáculos, porque nós estamos no milênio. Então estamos na última festa, que é a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não fará. O Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Então, se a família dos egípcios não subir, então você vê que haverá a família dos egípcios, haverá nações que vão restar dessa confusão todas e elas vão subir. A gente sabe que a família dos egípcios vão subir realmente, é que confirma, né? Só uma palhinha, porque os egípcios é um dos chifres que serão destruídos pelo anticristo. Então, eles não vão subir para guerrear mesmo, porque já vão ser abatidos, então eles vão ficar no cantinho deles e não vão subir. Então, muitos dos egípcios estarão lá nesse reino milenar. Então, teremos muitas nações, muitos povos que vão sobrar e vão estar no milênio. Então, esse milênio serão 1000 anos para que esse povo saiba, né, o que é maravilhoso, como foi dito aqui. Será maravilhoso, um reino maravilhoso de justiça. Pessoas vão viver desde criança até a sua velhice, e boa velhice, porque há um Deus justo ali naquele meio. Então, irmãos, hoje é esse vídeo. Espero que vocês like,
compartilhe o vídeo e deixe bastante comentários, porque eu acho que o vídeo valeu e esse aí é o seu trabalho. Compartilhe bastante. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.